Eu fiquei muito surpreso com a condução da divulgação do Filipão. Vou te falar por quê. Porque a decisão foi tomada ontem à noite numa reunião envolvendo representantes da diretoria do Atlético. Hoje, bem cedo, o GE.com já trazia notícia que eles estavam aguardando apenas o Filipão chegar ao CT para ele ser comunicado, ao sede do Atlético, para ele ser comunicado da saída. Depois eu vejo uma nota que foi uma decisão em consenso entre as duas partes. Sinceramente eu não entendi. Se faz uma reunião na véspera só com a diretoria e toma-se a decisão da demissão do Filipão e depois foi em consenso. Sinceramente eu não entendi. Mas o segundo ponto que eu quero falar é que essa semana o Domênico trouxe uma informação aqui de uma situação que teria acontecido dentro do vestiário após o jogo contra o América. Eu que nunca trabalhei no Atlético, eu também tenho relacionamento com várias pessoas do clube. E hoje uma delas confirmou tudo aquilo que o Domênico havia dito. Apesar de eu não fazer parte de nenhum grupo e de não pertencer a nenhuma... não ter nenhuma relação com a diretoria. Confirmou que realmente o Filipão se exaltou após o jogo, que ele ficou muito nervoso. Pô, e para finalizar eu queria dizer o seguinte para a torcida do Atlético, que realmente não é muito fácil entender tudo que está acontecendo, ou não é fácil aceitar tudo que está acontecendo. O Atlético viveu no ano de 2021 um ano mágico, um ano espetacular, que muito dificilmente qualquer outro clube no Brasil vai ter a condição de ganhar títulos tão importantes na mesma temporada como o Atlético conseguiu. De lá para cá, já em 2022, começou uma transição, o que é absolutamente normal em todo clube de futebol. Aqui eu estou falando clube, instituição, departamento de futebol. O Atlético perdeu na sequência o treinador, fez uma escolha de um técnico que não deu certo. O Atlético fez uma renovação no elenco, alguns jogadores que chegaram não corresponderam. Isso tudo é normal, gente, isso acontece no futebol. Depois veio a troca na diretoria de futebol. Essa sim é muito importante. O Atlético perdeu o que talvez seja hoje o melhor executivo do futebol brasileiro, que é o Rodrigo. Tanto é que ele foi parar na seleção brasileira. A reposição do Rodrigo não é fácil. Isso tudo quer dizer que a instituição está atravessando uma transição que acontece com todo mundo, acontece com o Manchester City, acontece com o Bayern de Munique, acontece com todo mundo e está acontecendo aqui no Atlético. Agora, difícil é a comunicação do Atlético tentar achar que as pessoas vão acreditar em versõezinhas que estão saindo. E queria, por último, para finalizar, mandar um recado para o senhor Rafael Menin e para o senhor Rubens Menin, pessoas que eu não conheço pessoalmente, tá? Mas eu queria dizer que tem pessoas muito próximas a vocês que estão passando informação para alguns jornalistas que têm se antecipado aos acontecimentos do Atlético. De novo, essas pessoas próximas aos senhores vazaram informações antes da hora e foi muito constrangedor o Filipão saber através da imprensa, com todos os defeitos que ele tem, com toda a falta de respeito que ele cometeu com os torcedores do Atlético, que ele cometeu com os jornalistas de Belo Horizonte nas últimas coletivas, mas foi um desrespeito também o que fizeram com ele. Um técnico que tem o currículo do Filipão, campeão do mundo pela seleção brasileira, ficar sabendo através da imprensa que aconteceu uma reunião ontem à noite, que a demissão dele foi anunciada para algumas pessoas, mas que só permitiram que esses mesmos jornalistas oficializassem a saída do Filipão quando viesse uma ordem de cima. Ô Bob, eu falei aqui, antes do jogo do Ipatinga, que acreditava no título do Atlético, né? Independentemente de qualquer coisa, porque o Atlético não tinha mostrado um bom desempenho na primeira etapa do campeonato. E continua acreditando, mesmo sem o Filipão, continua acreditando que o elenco do Atlético tem grande possibilidade de fazer a diferença. Em relação a isso que o Guilherme falou, eu e o Guilherme sofremos muito com vazamento. Gente, e vazamento e furo de reportagem existe desde que existe a relação imprensa, clube ou qualquer instituição ou qualquer empresa. E
E às vezes me incomodava o tipo de vazamento que tinha no Atlético, porque eram vazamentos assim, absurdos. Tipo, você tinha 3 pessoas, 4 pessoas numa reunião. Acabava a reunião, uns 5 minutos alguém tinha informação. Então esse me incomodava demais. Mas o tempo foi passando, e eu não sei se aconteceu com o Guilherme, e eu fui percebendo que era um negócio que não dava para combater. Você pode diminuir. O Atlético teve fase em que foi mais fechado com as informações, teve fase que era uma peneira, vazava tudo, e eu tive que ir me acostumando com isso, assim. Eu conheço muita gente por questões óbvias no Atlético, trabalhei lá por 20 anos, e em 3 ocasiões aqui no FDP, eu falei sobre coisas que realmente achei que interessavam. A primeira foi até um dia que o Igor estava aqui apresentando o programa, foi quando o Cuca tirou uma folga lá no Maracanã, depois de uma derrota para o Flamengo, e os jogadores não gostaram. E aí eu recebi uma ligação, né, e dei a informação aqui. A segunda foi o Cudê, o que aconteceu no vestiário, o que não aconteceu e tal. Essa eu fui atrás. E a terceira foi a do Filipão ontem, que o meu telefone tocou ontem à tarde, né? Para me contar, a pessoa para me contar o que tinha acontecido no vestiário. Sei que isso, obviamente, incomoda quem está no clube. Eu já fui o incomodado. Agora, eu não tô aqui na 98 para ser setorista do clube, para correr atrás, sabe essa coisa que eu já falei aqui, exclusivo, em primeira mão, que a 98 não usa, pelo menos no esporte, e eu acho isso muito legal. Tenta dar a informação com qualidade, com humor, né, com seriedade, mas essa coisa, em primeira mão, exclusivo, até porque tem uns exclusivos, e o Guilherme acabou de falar, uns em primeira mão, que são ridículos, né? Então, assim, para terminar o meu boa noite, eu quero dizer que eu fico sabendo de muita coisa que acontece no Atlético, e muita coisa eu falo, cara, nada a ver, não vou tocar nesse assunto, não vai levar a nada e tal. Mas o assunto Filipão era um assunto importante, muito importante. E eu sei que ontem à tarde, obviamente, por todos os indícios que a gente teve, a demissão do Filipão ontem à tarde já estava definida. Era só uma questão de fazer o protocolo da demissão, que, como o Guilherme falou, talvez não tenha sido bem feito, né? O Filipão tenha ficado sabendo da reunião pela imprensa, etc e tal. Então, assim, eu faço as coisas com muita responsabilidade, e a gente esqueceu de falar aqui ontem, né, Bob? Qualquer pessoa do Atlético, da assessoria de imprensa do Atlético, um jogador, qualquer um que quiser questionar a informação que muitas vezes a gente vem aqui dar, a gente tá com a casa aberta, com o microfone aberto, pode ligar, pode discordar, pode desmentir. Obviamente que quando a gente vem aqui dar uma informação, todos nós, e eu posso falar por nós 4, nós nos certificamos da fonte que nos passa aquela informação. Muitas vezes as pessoas me passam coisa, eu falo, essa fonte aí eu não vou... Você pode se enganar, né? Então, assim, Filipão chegou no Atlético, mal, ficou 10 jogos sem ganhar. Depois, bem, ganhou o segundo turno. Começou o Mineiro, mal, com desempenho. Eu não sei o que seria daqui pra frente, mas acho que a diretoria do Atlético, se foi em comum acordo ou se não foi, se foi demissão ou se não foi, a diretoria do Atlético tomou a decisão, na minha opinião, correta. E nós, aqui, quando o Filipão chegou e o Atlético perdeu esse timing, que foi o Dorival indo pro São Paulo ano passado, nós falamos aqui que naquele momento o Filipão era o melhor nome pro Atlético. Eu continuo achando que naquele momento era o melhor nome pro Atlético. Só que, infelizmente, a coisa não aconteceu. O que você faz, Dodô, é que você, como um bom jornalista que é há décadas, você sabe o que é a hierarquia da notícia. O que é notícia e o que é irrelevante. Você dá notícia, que é irrelevante, é irrelevante. São 3 coisas. A primeira, eu sou muito a favor e defendo muito, aqui no microfone do FDP, mais tempo no 98 Esportes, desde 2015, a permanência de trabalhos a longo prazo. Eu sou
totalmente contra, já apanhei demais, me chamaram de passador de pano, agride em rede social, não tem problema, é o ônus, não tem problema. Recebe do clube, é tudo. Não tem problema, gente, de verdade. Se você me chamou isso de um dia, não tem problema, você tá aí, é o ônus. Mas eu acredito em trabalhos médio e longo prazo. Não quer dizer que todos os treinadores, todos os técnicos tem que ser o tempo do Abel Ferreira, tem que ter 2, 3 anos, 4 temporadas para trabalhar. Não. Toda regra tem sua exceção, todo trabalho eu também posso ter a exceção de dar opinião. Não encaixou, esse trabalho não deu certo. O momento do Filipão não era bom para as 3 partes. Para o Filipão, para o clube e para o torcedor, que são os interessados. A imprensa trabalha noticiando e não tem que estar com vontade de ficar feliz porque permaneceu ou porque saiu. Não, notícia e opinião. O torcedor torce, consome, paga, o clube é o que paga o salário e o treinador está lá. Então, para o Filipão, parecia que estava sendo muito desgastante, mandando o torcedor tomar suco de caju. Para o clube, o time não rendia, e para o torcedor, a saída do Filipão se fez necessária, por uma série de fatores. E aí eu fui ao dicionário procurar o significado da palavra coeso, que todo mundo sabe o que é coeso, mas está assim, que apresenta harmonia, ajustado, que concorde, que segue um princípio lógico, que possui nexo ou coerente. O Atlético não é coeso. O Igor trouxe a opinião dele que o Atlético é uma máquina de moer treinador, e é. E encerro meu boa noite falando que eu conversei com uma pessoa muito importante do meio futebolístico hoje. Ela mora no Rio de Janeiro. Dentre várias conversas, eu perguntando quem seria, quem achava que poderia assumir, discute. A frase final, ele encerra dessa forma: eu não sei. Esse clube é maluco. Ponto final.